Bom, pessoal, a gente veio aqui hoje conversar com vocês para a gente deixar um pouquinho a par de tudo que está havendo dentro do DM, tá? Primeiro, a gente quer falar do que aconteceu ano passado e esse ano, tá? Esse ano nós desenvolvemos um trabalho, tá? Um trabalho preventivo, onde nós fazemos as avaliações dos atletas e, em cima dessas avaliações, os fisioterapeutas montaram um trabalho de prevenção de lesões para esses atletas. É tanto que hoje, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, nós praticamente só tivemos uma lesão muscular, coisa que no ano passado foi bem maior. Tivemos outras lesões no DM, claro, mas são lesões traumáticas que não dependem da gente, né? A gente sabe disso, que lesão traumática pode acontecer, tá? Como foi o caso do Pedro Ken, né? Foi uma lesão traumática, então não depende do DM. Mas de lesão muscular, que também pode acontecer, né? Pelo próprio esforço, pela quantidade de jogos e pela intensidade do atleta, pode acontecer uma lesão muscular. Com esse trabalho que está sendo desenvolvido pelos nossos fisioterapeutas, a gente conseguiu reduzir bastante, tá? Praticamente só tivemos uma lesão muscular esse ano, que foi do Charles, como todos sabem, né? Tá? Hoje eu vou passar um pouquinho a palavra aqui para o Wellington, onde ele vai dizer mais ou menos o que é feito hoje dentro do nosso DM no intuito de prevenção de lesões dos nossos atletas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu já estou aqui há algum tempo, né? A gente já vem de um processo longo de evolução em termos de tecnologia, em termos de estudo, né? O foco da fisioterapia, ele mudou muito com o passar desse tempo. A gente tinha um foco muito voltado para a reabilitação, muito voltado para o pós-lesão, e isso é algo, um cenário mundial mesmo, de focar realmente na prevenção. A gente foca na prevenção não só para que tenha um número reduzido de lesões, mas que quando essa lesão venha a acontecer, a base de sustentação, né, o equilíbrio músculo-esquelético do atleta permita que essa lesão seja menor. E é o que a gente conseguiu. Esse ano a gente saiu na verdade, no ano passado a gente teve um histórico de 7 lesões musculares, 5 traumáticas e 2 cirurgias, nessa mesma data do ano passado. Em 2019, a gente está com uma lesão muscular e 2 lesões traumáticas. A fratura do Diogo e essa lesão do Pedro Ken. São lesões que a gente não tem como prevenir de uma forma direta, mas que mesmo havendo trauma, quando o corpo está um pouco mais equilibrado, a tendência é que esse trauma agrida um pouco menos. Viemos aí também de um histórico de alguns casos de recuperações um pouco complexas. A lesão do Alex Amado, a lesão do Romário, foram casos um pouco que fugiram um pouco desse nosso protocolo, nosso costume do dia a dia, mas que conseguimos conduzir até de uma forma bem interessante. Talvez boa parte do público não saiba, mas no cenário nacional a gente tem inúmeros casos de atletas que ficaram 1 ano, que ficaram 2 anos, atletas de peso. A gente tem alguns casos, eu não vou citar aqui nomes, nem clubes, para que não haja, mas de situações em que o clube sofreu de uma forma muito maior até do que a gente teve com esses 2 atletas, e que os próprios atletas são muito, a palavra certa é massacrados. Eles relatam muito isso para a gente no dia a dia, dessa sensação de que o atleta está tentando, a gente faz o que pode, mas às vezes tem uma recidiva, às vezes tem uma nova lesão. Esse perfil do atleta tem que ser muito respeitado, o equilíbrio da musculatura tem que ser muito respeitado. E aí a gente está passando de um perfil de alguns anos extremamente complicados para um ano de 2019, que eu estou no clube desde 2005, eu considero esse início de ano talvez o melhor que a gente já viveu. Nós estamos terminando o 3º mês do ano, com esse histórico que eu passei aqui, e aí eu acho que a gente tem que realmente valorizar o trabalho preventivo. Nós, esse ano, estamos com uma equipe de 4 fisioterapeutas,
onde a gente fez uma avaliação de pré-temporada extremamente criteriosa, focada em tudo que existe de mais moderno, de mais interessante em termos de protocolos de avaliação de desequilíbrio dos atletas, e baseado nessas avaliações, nós estabelecemos uma ficha extremamente individualizada. Eu não tenho um protocolo de prevenção universal para todos os atletas que estão no departamento profissional no clube. Cada atleta tem a sua ficha e a sua sequência de exercícios que ele vai fazer voltado para o que foi identificado de déficit dele. Então, cada atleta chega, pega a sua ficha. Na fase inicial, a gente orienta alguns exercícios para que ele faça o exercício de uma forma correta. Se ele fizer o exercício de forma errada, ele não vai ter ganho nenhum. Então, a gente faz uma orientação inicial. Hoje, eles já chegam, pegam a ficha, a maioria deles já fazem essa sequência de exercícios de forma quase que sem nenhum apoio, né? Assim, a maioria deles, inclusive os que jogaram, já estão ali fazendo. Então, com esse foco na prevenção, a gente está tendo uns resultados bem interessantes, e é o que a gente espera, que a gente consiga conduzir, né, o restante do ano com esse perfil. Boa tarde, doutores. As perguntas que a gente tem para fazer para vocês, acho que boa parte dessa questão do departamento, do que ele vai fazer para 2019, acho que vocês resumiram e passaram a informação. Acredito que é mais, pelo menos de minha parte, sobre essa questão de atletas, né? Vocês estão há algum tempo sem dar entrevista, né, para a imprensa, e aí fica só ou boletim ou informação de terceiros. Isso nunca é muito interessante, né? Sempre é bom conversar com vocês, que são os médicos e fisioterapeutas. Vocês sabem o que é que acontece. A pergunta mais feita ultimamente pelos torcedores do Ceará é em relação ao Juninho Quixadá, por ele ser um jogador importante, por ter feito um 2018 muito interessante, por ter sido um dos pilares daquela recuperação que o Ceará teve na última temporada, e desde então ele acaba tendo vindas e voltas ao departamento médico. A gente já viu até ele treinar com bola alguns dias, mas depois sente de novo, como a gente ouviu a informação de que ele voltou a sentir. Acho que é mais para o senhor, doutor Henrique, o que acontece realmente com o Juninho Quixadá? O que você pode dizer em relação a esse? Por que tantas idas e voltas, quando, na verdade, a maioria dos outros atletas do departamento médico tiveram passagens muito rápidas, o Charles esse ano, por exemplo, mas o Juninho tem essa passagem que acaba voltando a sentir novamente. É uma situação diferente, especial. O que o senhor pode explicar sobre isso? Bem, o Juninho Quixadá, ele teve a lesão dele em 27 de outubro de 2018. Tá? Gosto de frisar datas, eu acho que é importante, tá? Ele já teve um quadro semelhante no quadril direito, já teve uma rotura do lado direito, tá? E essa rotura acaba nos trazendo certas peculiaridades no tratamento dele. Como assim? Essa lesão que ele teve antes do clube, antes de estar aqui no Ceará, acarreta alguns desequilíbrios na pelve dele, que isso complica a reabilitação dele. Ele teve uma lesão importante no quadril esquerdo, tá? E isso vem se somando à lesão antiga, foi o fator de complicação para ele. Nós vemos fazendo hoje o tratamento mais moderno que existe para o Juninho. Hoje nós fazemos um trabalho de reforço muscular dentro dos limites da dor do atleta. Hoje nós fazemos um trabalho de reabilitação direcionado com o que há de melhor nos equipamentos de fisioterapia. Nós fizemos para o atleta um tratamento de ondas de choque, que é considerado hoje o padrão ouro de tratamento para o tipo de lesão que ele tem. Porém, ninguém é igual. Uns evoluem satisfatoriamente, outros não. E a gente confia no atleta. O atleta está dizendo, tenho dor no quadril, ele tem dor no quadril. Então, o que nós temos que fazer? Nós sentamos, reavaliamos novamente e tomamos providências para modificar e atenuar isso aí dele. É o que a gente está fazendo. Nós estamos buscando todas as possibilidades de tratamento para ele. E vamos continuar fazendo, até ter esse atleta dentro de campo. Nós temos plena consciência da importância desse atleta para o nosso grupo. Nós também somos cobrados, não somente pela torcida, mas o nosso presidente, a gerência, treinador, próprio atleta.
nós temos essa cobrança também. Então, inclusive, nós como torcedores, queremos o Juninho Quixadá dentro de campo. Mas a gente tem que ter responsabilidades com o atleta. Não tem sentido a gente colocar um atleta dentro de campo para jogar com dor. A gente sabe que ele não vai ter aquela evolução. Então, nós estamos buscando. Vai ser submetido a um novo exame de imagens o atleta amanhã, tá? Para a gente saber o porquê dele ter voltado a sentir dor, para a gente determinar e buscar o que é de melhor. A gente gosta sempre de falar que muitos interrogam a gente, por que não opera logo o Juninho, né? Muita gente questiona, né? Pode até questionar isso. A cirurgia faz parte do tratamento, mas ela tem o momento da sua indicação, tá? Primeiro se tenta o tratamento que é o que a gente chama de tratamento conservador, que seria isso, o menos invasivo. Não melhorou, passa-se para um tratamento um pouco mais agressivo. O tratamento cirúrgico, ele tem que seguir esse protocolo. A partir do momento em que você perde essa sequência de protocolos, você perde totalmente o controle sobre a patologia do paciente. Porque nós temos que lembrar que ele aqui para a gente, ele é o atleta, tem um problema, mas ele também é um paciente nosso. Então, nós temos que seguir protocolos. A partir do momento que você se perde nessa condução e nessa sequência de protocolos, desista. Passe logo o paciente para outra pessoa que você já se perdeu. Então, nós estamos buscando exatamente isso com o atleta. Seguir todos os protocolos que está preconizado pela literatura. Só um minuto, desculpa. Pois não. Essa questão que o Henrique comentou, ela é tão importante, da individualidade dos atletas. O que ele traz de bagagem, de histórico de lesão, o que ele tem de estrutura muscular, como o corpo dele se preparou para aquele momento que ele estava jogando. Então, o Juninho é um cara que vinha de um histórico de um futebol, de um ritmo diferente. Ele já vinha há bastante tempo sem fazer uma partida completa. Ele foi submetido a uma carga, uma intensidade de trabalho muito alta no final do ano. E teve essa lesão que ela é diretamente relacionada a essa lesão anterior que o Henrique citou. São duas estruturas que se inserem numa região pubiana, que uma já era lesionada e que lesionou essa agora. Para que vocês tenham um parâmetro, a gente teve uma lesão extremamente mais agressiva, que foi a do Thiago Alves, de um grupo muscular essencial, que é o músculo da cadeia posterior, o isquiotibiais, né, que é esse músculo que ele é muito utilizado na arrancada, e ele teve uma evolução excelente. Ele era um atleta que era para estar recuperado em 4 meses, em 2 meses e meio, ele já estava plenamente recuperado. Então, assim, a gente não pode colocar as coisas como uma receita de bolo, nem como se o corpo humano fosse uma máquina que você... Tudo que vem de uma lesão vem de uma bagagem do que aquele atleta vem trazendo na carreira dele. E o Juninho é um caso bem específico do que está sendo comentado aqui. Essa dificuldade na recuperação dele está diretamente relacionada a essa bagagem que ele vem. De como a gente tem que respeitar isso daí, né? E a gente está tentando fazer isso aí desde o começo da lesão dele. Doutor, sempre que a gente conversa com o senhor, com o pessoal do departamento médico, é importante porque a gente fica sabendo de algumas coisas, geram boas matérias e tira dúvidas, se não de todos os torcedores, pelo menos de boa parte. E aí fica até como dica, né? Ano passado, uma vez por semana, o DM vinha, conversava com a gente, muito bacana esse tipo de situação. Mas quando não vem, a gente fica tentando entender o que acontece com cada jogador, né? A gente fica procurando informações extraoficiais e, às vezes, para a imprensa isso não é interessante, não é legal, né? E aí eu queria que o senhor passasse para a gente, por exemplo, a situação do João Lucas. A gente teve uma lesão, ele está no DM. Como é que está a situação desse jogador, doutor? Bem, o João Lucas, ele teve uma lesão traumática no jogo... Só um minuto, por favor. Um dia antes do jogo do Fortaleza. No dia 16 de março. Uma lesão traumática no pé, tá? Onde ele teve uma desinserção da fáscia plantar. É uma lesão importante, isso causa muito desconforto ao atleta. O atleta, mesmo assim, ainda tentou participar de treinos, né? Muito voluntarioso. Mas, infelizmente, a dor foi um fator limitante para ele. Também foi feito todo esse protocolo, como a gente já disse, de reabilitação para ele. Evoluiu satisfatoriamente. O desconforto que ele tem hoje é mínimo. E hoje vocês já vão encontrá-lo em campo. Está recuperado. Tudo bem, doutor? Boa tarde, doutor Henrique. Boa tarde. Boa tarde.
Wellington, em relação à questão que você falou ainda há pouco, o jogador está dizendo que está sentindo dor, segue sentindo dor, estou falando do Juninho Quixadá. Certo. Doutor, há alguma possibilidade, isso aqui é uma pergunta, não é uma afirmação, do jogador estar fazendo o corpo mole? É claro que pode ser até agressiva a minha pergunta, mas é porque se fala tanto as coisas, né? E até para blindar o departamento médico também do clube, que eu sei da competência de vocês e pelo trabalho até que vocês explanaram ainda há pouco que vem fazendo, mas surge, e hoje temos as redes sociais, que acaba surgindo muitas coisas, surgiu que o Juninho estaria fazendo o corpo mole. E há essa possibilidade, não estou agora mudando o caso específico do Juninho, de qualquer outro jogador, de dizer que está sentindo dor, mas o exame acaba evidenciando que não há mais lesão, doutor? Olha, a gente tenta se precaver, né? A gente tenta se prevenir o máximo possível. Eu costumo acreditar sempre no atleta. Se ele chega para mim e diz que tem dor, então para mim ele tem dor. Tá? Mesmo porque a dor é muito subjetiva, a minha dor é diferente da sua dor. Tá? Então, se ele relata dor, eu tenho que investigar. Entendeu? Para isso, o que nós fazemos? Vamos correr atrás dos exames de imagens. Tá? E, em certo momento, a gente teve um exame de imagem dele, foi bem positivo, a gente progrediu, porém ele relatou dor novamente. Entendeu? É isso que nós queremos saber agora. Por que ele relatou dor novamente? Por isso nós estamos solicitando um novo exame de imagens que deverá realizar amanhã. Que é exatamente para que não aconteça dúvidas, nem questionamentos, nem tão para a gente, nem tão pouco para o atleta. Doutores, o Alex Amado, a gente ficou muito feliz que ele teve um recreativo aqui, ele participou do recreativo, né? A gente sabe que se ele tivesse mal, ele não participaria, porque os jogadores tratam aquilo como se fosse a final da Copa do Mundo. Então, ele participou, dividiu bolas, que eu observei bem isso, né? E como é que está o jogador? Ele já está em condição de voltar? Ele estava me dizendo aqui, numa passagem aqui, que precisava voltar logo, porque o contrato é até maio, precisa fazer pelo menos alguma partida para mostrar, né, para o futebol que ele ainda está vivo, que ele ainda é jogador, que ele ainda tem condição. Como é que está esse rapaz? Falem um pouco dele, desses... A gente foi observar aí, vocês gostam de datas, né? São mais de 2 anos, né? Essa situação do Alex Amado. O Alex Amado, o problema dele, seguindo as datas, 27 de junho de 2017. Tá? Você não sabe a felicidade que foi para a gente do DM ver esse garoto dentro de campo. Tá? Achei até um pouco emocionante para a gente, que a gente viu o empenho desse garoto, rapaz. Que cara extraordinário, viu? Com todas as dificuldades, a lesão que o Alex Amado teve foi uma lesão que, há tempos atrás, era uma lesão em que ele teria que parar de jogar futebol. E esse garoto foi submetido a tratamento cirúrgico. Infelizmente, aconteceu uma infelicidade de ter uma complicação cirúrgica, que está descrita em literatura, foi tratada. Infelizmente, ele sofreu uma outra complicação desse outro procedimento, entendeu? E nunca perdeu a fé, nunca perdeu a determinação dele de voltar a jogar, entendeu? Então, para a gente é uma felicidade imensa ver esse garoto dentro de campo, treinando, jogando e querendo, sabe? Para a gente é uma felicidade muito grande. Ele vem bem, tá? Ele vem muito bem, lógico, com as limitações de alguém que parou desde o dia 27 de junho de 2017, é claro. 2 anos. Então, nós temos que ter um pouco de paciência com esse garoto, tá? Por tudo que ele passou e por tudo que ele está correndo atrás, tá entendendo? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com ele também, e creio que o clube também deve ter. Doutor, uma imagem que vocês estão vendo muito esse ano lá no DM é do Pedro Ken, né? Sim. No começo do ano acabou machucando ali o cotovelo, tal, teve que fazer um tratamento, aí voltou a ficar à disposição, agora teve um outro tipo de trauma. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Pedro Ken e o tempo de recuperação dele. Bem, o Pedro Ken todos viram, né? Foi aquele primeiro trauma dele, a luxação de cotovelo, né? É uma lesão bem marcante para todos, inclusive para ele, né? Mais para ele que para a gente, né? Mas é uma lesão muito severa, né? Foi submetida a uma redução, felizmente não foi necessário cirurgia, depois passou por todo o processo de reabilitação e, infelizmente, no dia 15 de março, no último lance de um treino, o Pedro Ken sofreu uma outra lesão, uma lesão traumática,
onde ele fez um estiramento do ligamento colateral medial. Tá? Ele deve passar em torno de 4 a 6 semanas, tá? Em reabilitação. Tá? Pode chegar a 8 semanas, mas varia muito, depende muito dessa recuperação e essa resposta do atleta ao tratamento. Doutor, só para finalizar pelo menos aqui da minha parte, fora esses jogadores que nós citamos aqui, existe mais alguém no departamento médico? E uma segunda pergunta, os jogadores que foram emprestados e que em algum momento começam a voltar, foi o caso do Matheus Goleiro, agora do Matheus Lira, eles passam por uma nova avaliação, não? Sim. Todo atleta que volta de algum empréstimo de um outro clube, ao voltar para o Ceará, é tomada como se ele não tivesse nada de avaliação. Ele é submetido a todas as avaliações novamente. E hoje, no nosso DM, nós temos apenas o Pedro Ken e essa situação do Juninho Quixadá. Doutor, só para ver de você, o Alex Amado, você falou que tem que ter calma, você está recuperado? Alex Amado está recuperado. O Alex Amado não passa mais no DM. Hoje ele está Tá entregue à parte física e técnica. E ele faz trabalho de campo, ele está no E estádio. ainda faz os preventivos. Faz. Esses Garoto casos é aí sensacional. também, desses atletas que retornam, eles se enquadram naquele trabalho de pré-temporada, né? Ele é avaliado, ele é estabelecido todo esse protocolo preventivo para ele. O Diogo também está 100%, né? O Diogo, ele tá na fase, ele já tem a consolidação, né, Henrique? Ele está na fase de absorção de impacto, né? Assim, já está praticamente trabalhando ele livre. teve uma fratura, né, de um ossos próprio da mão, já fez exames de imagem mostrando uma consolidação parcial. Ele vem realizando treinos com bola, porém sem muita intensidade. Desculpa. Sem intensidade, mesmo porque ele vai realizar um outro exame para a gente determinar exatamente a liberação para a intensidade. Vejam com bons olhos a possibilidade de ceder coletivos para a gente semanalmente. Olha, eu acho até que não tem muito assunto para a gente falar semanalmente, porque vai ficar muito repetitivo, vai ficar até chato para vocês, né? A gente ter que vir aqui, mas a gente vai buscar conversar mais com vocês. Doutor, só para tirar dúvida, o Pedro Ken é qual o joelho e é uma lesão ligamentar? Colateral medial do joelho esquerdo. Colateral medial do joelho esquerdo. Tá. Para a gente é uma satisfação, gente, estar aqui, entendeu? A gente acha que muitas vezes a gente vai se tornar até um pouco repetitivo, porque muitas vezes não tem uma evolução tão significativa, mas a gente vem conversando com a nossa gerência, com o treinador, para que sempre que acontecer alguma lesão importante, alguma lesão marcante, a gente venha para cá conversar com vocês. Claro. Seria ótimo, né, Léo? Valeu, obrigado. Ok, gente, eu que agradeço vocês. Valeu, boa tarde.